Fala, torcedor rubro-negro que nos acompanha aqui no canal do Luna. Muito prazer, meu nome é Vinícius Medeiros e bora falar sobre futebol, bora falar sobre o Leão da Ilha, que pode ter reforço importante chegando para o clube nos próximos dias. A gente vai falar aqui as informações, o que mudou em torno desse reforço que já teve seu nome veiculado ao Sport Clube do Recife, e também falar sobre um jogador que pode estar em malas prontas para deixar o esporte. Eu estou falando do lateral direito de Plácido. Então, bora falar sobre isso, falar sobre essas informações, mas antes, você que está chegando aqui no canal do Luna, não perde tempo, já vai se inscrevendo no canal e ativando o sino das notificações para você ficar informado de tudo que está acontecendo no mercado da bola, para você ficar informado de tudo que está acontecendo no futebol nordestino, e claro, deixa o like nesse vídeo, não perde tempo, não custa nada, vai deixando o like nesse vídeo, porque isso ajuda o vídeo a ser compartilhado para mais torcedores, tudo bem? Fique à vontade para deixar sua opinião, porque esse espaço não é só da gente, também é de vocês. Então, bora sem mais delongas falar sobre esse possível reforço do esporte. Eu estou falando do volante colombiano Christian Rivera, está aparecendo aí na sua tela, volante Christian Rivera, volante colombiano de 29 anos de idade, jogador que pertence ao Tijuana do México e é capitão da equipe, né? Joga desde 2019 no Tijuana do México, já está aí há bastante tempo na equipe, e ele pode se tornar um novo reforço do esporte. Por que eu estou falando isso? Porque há algum tempo atrás, algumas semanas atrás, esse nome do jogador já havia sido veiculado na imprensa, em rumores, que o esporte estaria interessado nessa contratação. Porém, a situação financeira não teria batido para o esporte contratar o jogador, porém agora pode ter mudado. Né? Na manhã desta sexta-feira, o Christian Rivera seguiu o esporte nas redes sociais, o jogador começou a seguir aí o esporte nas redes sociais, justamente no momento em que o esporte continua na busca por um volante, justamente no momento em que o esporte continua visando o mercado. Mas não foi apenas só isso, tá? Não foi só isso que aconteceu para o Christian Rivera. Tá esse nome aqui, a gente está falando desse nome aqui. Vou falar um pouco sobre o jogador, mas bora passar essa informação do Christian. Por quê? Porque os bastidores do esporte, deixando aqui os créditos para a informação dos bastidores do esporte, publicou sobre essa situação, né, do Christian Rivera ter seguido o esporte nas redes sociais, como está aparecendo aí na sua tela, e eles estão falando aí, ó. Bora lá. Consegui a confirmação do que trouxeram por aqui mais cedo. Rivera realmente negocia com o esporte. E a resposta que tive foi a mesma na época de Atencio, da mesma pessoa, negociando, mas é uma negociação difícil. Então tá aí a informação dos bastidores do esporte falando sobre o Christian Rivera. Bom, como eu falei, falando sobre essa situação do jogador ter seguido o esporte nas redes sociais, sinceramente, para um jogador que não segue quase nenhum clube, né, além do clube onde ele tem algum tipo de relação, eu acho que é muita coincidência o jogador seguir o esporte nas redes sociais. Então isso já pode ser um sinal que ele pode sim estar negociando com o esporte, ter uma negociação mais avançada, ter uma negociação mais encaminhada. Isso já era um ponto para a gente se avaliar. E aí vem os bastidores do esporte e coloca aí a confirmação de que realmente o jogador negocia com o esporte. O jogador negocia com o esporte. Por que uma negociação difícil, como os bastidores do esporte coloca aí? Porque o Christian Rivera, como eu falei, ele pertence à equipe do Tijuana do México. O futebol mexicano é um futebol competitivo, a gente pode falar assim. É um jogador de 29 anos de idade. E ele é um jogador que é titular absoluto na equipe, tá? Ele é capitão da equipe, ele é um jogador que joga há muito tempo. É um volante marcador, um volante camisa 5, porém que ao mesmo tempo consegue avançar, consegue chegar no ataque, consegue fazer a transição defesa-ataque. E isso seria muito importante para o esporte. Acho que seria um nome que chegaria sim para ser titular no Leão, né? Porque um jogador que tem muitos jogos na carreira, né? Ele não é aquele jogador que sofre muito com lesões, ele não é um jogador que ficou muito tempo na reserva de um clube, não. Ele chegou no Tijuana em 2019, tem passagem também pelo Desportivo Cali da Colômbia, mas a carreira dele nos últimos anos ficou aí no Desportivo Cali, na equipe do Tijuana, desculpa. E aí, né, seria uma contratação que o esporte faria, que seria uma baita contratação para o futebol brasileiro e para o Leão da Ilha. O que eu acho que pode ter acontecido? Aí vem agora uma opinião. Beleza, seria um grande de um reforço, uma contratação gigantesca do esporte, porém, ao meu ver, eu acho que o Leão teria que desembolsar, né, a situação financeira, porque o Tijuana não vai desfazer de um jogador tão importante de maneira tão fácil assim. Mas essa negociação existe, segundo a informação de bastidores do esporte, segundo outros rumores, essa negociação está acontecendo e devemos ter novidades nos próximos dias. Tem também essa situação para quem deseja se apegar, que o jogador seguiu o esporte nas redes sociais, o que já dá um indício, né, quem sabe, de que a negociação pode estar um pouco mais avançada. Lembrando que o diretor do esporte, o Guilherme Falcão, na segunda-feira, em entrevista à Rádio Jornal,
ele ele falou dizendo que o jogador, um volante, na verdade, estaria negociando com o Sport, essa negociação teria avançado, o que pode ser uma coincidência, mas até o momento, Christian Rivera negociando com o Sport, a gente vai saber mais informações mais para frente, e a gente vai trazer tudo aqui no canal do Luna, mas seria uma baita de contratação, um jogador que chegaria para ser titular, jogador que tem boa saída de bola, jogador que tem uma marcação muito forte, atleta que, como eu disse, tem muita rodagem de jogos, então assim, não é um cara que sofre muito com lesões, isso seria importantíssimo para o Campeonato Brasileiro e para o que pode representar para o Brasil. Inclusive, ele chegou a ser indicado, né, por diversas páginas a outros clubes do futebol brasileiro. Tudo bem? Mas Christian Rivera negocia com o Sport, a gente vai seguir acompanhando essa história para saber se realmente o jogador pode vir para o Leão da Ilha. Tudo bem? E bora falar sobre um outro jogador que está aí na sua tela também, Lionel de Plácido, lateral direito do Sport, né, que pode estar de saída do clube. Eu vou mostrar essa informação aqui para vocês, tá? Porque o Vélez, equipe do futebol argentino, estaria interessado e teria sondado o jogador. Lembrando, deixa eu falar um pouco sobre essa situação de Plácido, mas está aí na tela, deixa eu até traduzir aqui para a galera. Enfim, Vélez, matéria do Lautaro Mendes. O Vélez tem Lionel de Plácido, tem interesse no Lionel de Plácido, ele está querendo dizer assim. E o lateral é torcedor do clube, sonha em jogar na equipe, tem contrato com o Sport, mas quer vestir a camisa da equipe azul, no caso, como ele coloca aí o Vélez. Bom, bora falar sobre essa situação do Lionel de Plácido. Por quê? Porque faz sentido essa negociação que pode acontecer, faz sentido esse interesse da equipe do Vélez, porque o Lionel de Plácido é um jogador que é conhecido aí no futebol sul-americano, passou pelo Botafogo, tem passagem também pelo futebol argentino, como no Lanús, né, enfim, e ele está hoje no Sport, né, e o Leão contratou 2 jogadores para a lateral direita, o caso do Hereda e o caso do Matheus Alexandre, que foi um alto investimento do Sport, começou muito bem a temporada, marcando um gol, marcando assistência. Então, essa situação do Matheus Alexandre e do Hereda acabou tirando um pouco do espaço do Lionel de Plácido. Sobre o jogador, não acho que seja um jogador ruim, acho que ele ainda poderia mostrar, poderia ajudar no Sport. Eu estou falando que nesse momento ele é titular absoluto. Longe disso, ele não é titular absoluto no Sport nesse momento, principalmente com a chegada de 2 bons nomes, que é o Hereda e o Matheus Alexandre. Porém, ele poderia ajudar sim o Sport. E agora surge essa informação do Lautaro Mendes falando que o Vélez tem interesse na contratação do de Plácido. Por que esse interesse aí de repente do Vélez? Por que não circulou? Porque o lateral direito titular da equipe do Vélez, ele acabou se lesionando, uma lesão que deve demorar um tempo para ele se recuperar, e aí surgiu esse interesse no Lionel de Plácido, e aí eles teriam que negociar com o Lanús, visto que o jogador está emprestado ao Sport. O que eu acho sobre essa situação? O que eu acho sobre essa situação do jogador? Poderia ser um jogador que ajudaria o Sport? Acho que sim. Acho que ele poderia ajudar, acho que ele poderia ser uma opção ali para compor o elenco, até porque, por mais que ele não tenha feito grandes jogos no Sport, jogos vistosos no Sport, de maneira 100% maravilhosa, ele é um jogador que tem qualidade, a gente sabe disso. Inclusive, já jogou Série A, jogou a Série A pelo Botafogo, né, há um tempo atrás, e agora ele se torna a opção do técnico Pepa na lateral direita. Porém, eu não acho também que o Sport vai acabar perdendo demais uma saída do Lionel de Plácido, porque vai liberar a situação financeira, então o Sport vai ter dinheiro para contratar jogador até para uma outra posição, tem jogadores da base que podem suprir a ausência do Lionel de Plácido, caso seja necessário, porque hoje tem o Hereda e também o Matheus Alexandre, obviamente pode acontecer qualquer situação com os dois, mas é muito difícil, porque são jogadores que nunca tiveram problemas de lesão, problemas físicos em grande escala, então o Lionel de Plácido acaba ficando aí na reserva, e um jogador do nível do Lionel de Plácido, né, que já tem passagem aí conhecida no futebol sul-americano, muito provavelmente esses interesses vão vir. Resta saber o que o Sport vai fazer caso chegue uma proposta concreta. Segundo a informação aí do jornalista argentino, essa negociação foi apenas uma sondagem, né? Pode se transformar na negociação, pode se transformar numa proposta formal. Porém, até o momento, é uma negociação que pode acontecer. É apenas uma sondagem no jogador, o que eu acho que seria uma boa para o Sport, para o jogador também, né? Como eu disse, acho que ele poderia ajudar, mas caso ele saia da equipe, não seria grandes problemas para o Sport. Mais uma vez, aí na informação do Lautaro Mendes, o Vélez tem Lionel de Plácido, tem interesse no Lionel de Plácido, o lateral é torcedor do clube e sonha em jogar no Fortim. Também tem essa questão, né? Essa identificação do de Plácido com o Vélez, né? Um time que é tradicional na Argentina, a gente pode dizer assim, talvez não seja um dos maiores clubes, mas tem uma tradição, é conhecido no futebol sul-americano também, e provavelmente o de Plácido chegaria lá para ser titular. Então a gente vai aguardar novas informações, mas
é isso, tá? Essa situação do volante, o Christian Ribeiro, e o Sport segue buscando aí volantes no mercado, né? O Leão teve interesse no Elan Ricardo, como a gente já trouxe aqui no canal, porém essa negociação até o momento a gente não tem mais nenhuma informação se deu certo, se deu errado, né? Uma negociação de um jogador que o Sport teria que investir milhões, é um jogador jovem, então até o momento a gente não tem novas informações. O Richard, surgiu esse nome também, até o momento a gente também não tem essas informações. O Simão Ribeiro, outro Ribeiro, né? O Christian Ribeiro e o Simão Ribeiro, que é jogador da equipe do Boca Juniors. Como eu falei, o Sport segue negociando essa contratação, porém até o momento nada de novo em torno desse jogador. Mas é isso, muito obrigado a todo mundo que assistiu. Se você gostou, deixa o like, não esquece de se inscrever